Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu coloco cada pessoa que está ouvindo essa mensagem diante de Ti. Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces, ó Deus, as batalhas que essa pessoa tem enfrentado, os medos que tentam paralisá-la e as preocupações que têm pesado sobre os seus ombros. Senhor, quantas vezes ela já dobrou os joelhos esperando por um milagre? Quantas noites sem sono, quantas orações feitas com lágrimas. Mas eu sei que o Senhor ouve cada clamor. Eu sei que nada passa despercebido aos teus olhos. Pai, eu oro para que essa palavra chegue exatamente onde ela precisa chegar. Eu oro para que o teu Espírito Santo traga paz ao coração que se encontra aflito. Traga descanso àquele que está cansado e renove a esperança de quem já está prestes a desistir. Sabemos que quando entramos na tua presença, as barreiras caem, os caminhos se abrem e o impossível se torna realidade. Por isso eu te peço, fortalece essa pessoa que está orando comigo agora. Dê a ela um coração cheio de fé, uma mente renovada e a certeza de que o Senhor está no controle. Nós te agradecemos por esse momento e te entregamos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Minuto com Deus. É um prazer ter você aqui. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem poderosa que falou muito ao meu coração e que também pode transformar a sua vida. Você já se perguntou o que acontece quando você entra na presença de Deus em oração? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas Deus deseja revelar isso ao seu coração. Então, abra sua mente, abra o seu coração, permita que essa palavra te transforme hoje. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para a manutenção desse canal. Dê o seu like no vídeo. O seu like faz com que esse canal continue crescendo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Isso não só ajuda o canal a crescer, mas vai fazer com que você receba diariamente no seu celular vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ser avisado. Assim, a palavra de Deus estará sempre presente no seu dia a dia. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar mais uma vez pela sua vida. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera importante e relevante o trabalho de evangelização que nós fazemos aqui todos os dias, considere se tornar membro do canal. Seja membro do canal. E você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O que acontece quando nós oramos? O que acontece quando nós oramos? A palavra de Deus nos dá uma resposta clara sobre isso. Em Salmos 6, versículo 9, está escrito: O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Amém? Irmãos,
essa é uma verdade poderosa. Quando eu e você nos colocamos diante de Deus em oração, Ele nos ouve. Ele não ignora a nossa voz, Ele não despreza o nosso clamor. Mas quantas vezes nós nos esquecemos disso, não é verdade? Quantas vezes deixamos de orar porque achamos que Deus não está nos ouvindo? A oração não é um simples ato religioso. Ela não é só um costume vazio. Oração é vida. Oração é o reflexo de um coração que tem intimidade com Deus. Você já percebeu como é diferente conversar com alguém que você conhece bem, que te entende, alguém em quem você confia? Agora, imagine essa conversa com Deus, que te conhece melhor do que qualquer pessoa, que entende as suas dores, sem que você precise explicar, e que vê cada lágrima antes mesmo dela cair. Orar não é apenas pedir, orar é confiar. É abrir o coração diante de Deus, sabendo que Ele está atento a cada palavra, mesmo quando nós não conseguimos expressar aquilo que sentimos. E quando nós fazemos isso, algo acontece no mundo espiritual. Deus começa a trabalhar em nosso favor. Mas será que realmente acontece algo quando a gente ora? Como nós podemos ter certeza de que Deus está agindo, mesmo quando nós não percebemos uma mudança? A Bíblia nos ensina, em várias passagens, que a oração move o céu. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender uma coisa essencial. A oração não é apenas um meio de pedir coisas para Deus, mas ela é uma forma de glorificá-lo. Antes mesmo de buscarmos respostas, milagres ou direções, a nossa oração precisa ser um ato de adoração. A Bíblia nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que o nosso principal propósito nesta vida não é alcançar bênçãos, conquistar coisas ou ver nossas orações respondidas. É glorificar a Deus em tudo. Seja através da nossa oração, do nosso trabalho, das nossas atitudes, até mesmo das nossas lutas. E talvez essa seja a maior mudança de mentalidade que precisamos ter. Parar de ver a oração como um meio de conseguir algo e começar a enxergar a oração como um meio de honrar a Deus. Isso não significa que Deus não se importa com as nossas necessidades. Pelo contrário, Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós. Mas quando nós oramos com o coração focado em glorificá-lo, tudo muda. Sabe por quê? Porque quando o nosso propósito está alinhado ao propósito de Deus, a nossa vida encontra sentido. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos perdidos, sem direção, sem saber o que fazer. Mas a verdade é que, independentemente da profissão que você tenha, dos sonhos que você persiga, ou dos desafios que você tenha enfrentado, o seu propósito maior sempre será glorificar a Deus. E isso se reflete em tudo. No jeito como você trata as pessoas, nas decisões que você toma,
no modo como você reage às dificuldades. Quando você entende que a sua vida existe para glorificar a Deus, até mesmo os momentos difíceis passam a ter um novo significado. Porque no fim, não se trata apenas do que você quer ou precisa, mas do que Deus quer fazer através de você. Então, quando você orar, faça isso com um coração disposto a exaltar o nome do Senhor. Amém? Antes de pedir algo, adore. Antes de falar das suas dores, agradeça. Antes de apresentar suas necessidades, reconheça quem Deus é. Porque quando Ele é glorificado, tudo o que realmente importa começa a se alinhar. Tudo começa a se encaixar. Talvez, nesse momento, você esteja orando por algo há muito tempo e sinta que Deus não está te ouvindo. Pode ser que você esteja até cansado de pedir pela mesma coisa sem ver mudanças. Talvez seja uma porta de emprego que ainda não se abriu, um casamento que sobrevive de crise em crise, um filho que talvez tenha se afastado dos caminhos do Senhor, uma enfermidade que tem te consumido, uma angústia no peito que você não consegue explicar para ninguém. E aí vem aquela dúvida: será que Deus realmente me ouve? Será que Ele se importa? A resposta é sim, Ele ouve. Sim, Ele se importa. Mas Deus não é um gênio da lâmpada que simplesmente atende os seus desejos. Ele é um Pai que sabe exatamente o que é melhor para você. E se, antes de mudar as circunstâncias, Deus quiser mudar algo dentro de você? Já pensou nisso? E se essa espera, essa luta, esse silêncio forem justamente a forma dele te moldar, te fortalecer e alinhar o seu coração ao coração dele? Eu sei que é difícil entender isso quando a dor aperta, quando a resposta não chega. Mas lembra de uma coisa: o seu propósito não está em obter aquilo que você quer, mas em glorificar a Deus, mesmo em meio às dificuldades, seja na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota, ou até na espera, na abundância ou na escassez. Que a sua vida seja um reflexo da glória de Deus. Porque quando Ele é exaltado, tudo se encaixa, tudo se resolve no tempo certo. E hoje Ele te convida a confiar, a continuar orando, crendo. Não porque você vê os resultados de forma imediata, mas porque você sabe que Deus é fiel. E eu quero declarar pela fé, em nome de Jesus, que você viverá um novo tempo. Um tempo em que você não será mais dominado pela incredulidade, pela incerteza, pelo medo. Você não vai mais viver na escuridão da ansiedade, sem saber para onde ir, sem saber se Deus está te ouvindo. A partir de hoje, você terá intimidade com Deus como nunca teve antes. Você não vai apenas falar com Ele, mas vai ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Você vai sentir a presença dEle, vai perceber o agir dEle em cada detalhe da sua vida. Eu quero declarar que toda barreira que te impedia de confiar plenamente em Deus está sendo quebrada agora. Em nome de Jesus. A confusão sai, o medo sai e no lugar entra a paz que está além da nossa compreensão. Você vai orar e vai sentir Deus te guiando. Você não vai mais caminhar sem direção, porque o Senhor será a lâmpada para os seus pés
e a luz que ilumina o seu caminho. Esse é um novo tempo para você. Um tempo de respostas, um tempo de clareza, um tempo de uma fé inabalável. Você não será mais refém das circunstâncias, porque a sua confiança estará firmada no Deus que não falha. Então levante a sua cabeça, fortaleça o seu coração e entre na presença de Deus com ousadia. Ele já está te esperando, pronto para te ouvir, pronto para te guiar, pronto para te mostrar que você nunca esteve sozinho. Amém? Nesse momento eu convido você a orar junto comigo. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, mas eu também convido você a orar de onde você estiver. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de uma situação específica, coloque ela aqui. Uma área da sua vida que precisa do toque de cura, de milagre, de restauração do Senhor, escreva aqui nos comentários. Amém? Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Deus do impossível, Senhor dos exércitos. Esse é o nome dele. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o Deus a quem nós servimos e a quem nós vamos orar nesse momento. Declare pela fé: Deus ouve a minha oração. Você crê nisso? Então escreva isso aqui com convicção. Deus ouve a minha oração. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração grato. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de reflexão e de aprendizado. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e nos responde. Obrigado porque mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, podemos confiar que o Senhor está no controle. Pai, reconhecemos que muitas vezes deixamos a dúvida tomar conta do nosso coração. Nos perdoe quando duvidamos do Teu agir, quando deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Nos perdoe por todas as vezes que nos aproximamos de Ti apenas para pedir coisas e não para Te adorar. Nos ensina, Senhor, a Te buscar acima de tudo, a glorificar o Teu nome em cada oração, em cada decisão, em cada passo da nossa vida. Hoje, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu apresento diante de Ti cada irmão e irmã que está enfrentando incertezas, medos, desafios. Fortalece essa pessoa, meu Deus. Renova a fé dela. Enche o coração dela com a Tua paz. Que a partir de hoje, ela não ore apenas esperando respostas, mas que ela ore para Te conhecer mais, para andar contigo, para sentir a Tua presença em cada detalhe. Pai, eu clamo por aqueles que estão esperando por um milagre. Pessoas que estão pedindo por uma cura, por uma restauração, por uma resposta que parece não chegar. Tu conheces cada pedido, cada clamor, cada lágrima. Assim como o Senhor ouviu a oração de Daniel e enviou respostas, eu creio que o Senhor já está agindo em favor dos Teus filhos. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros. Quantas pessoas, meu Deus, precisam de uma porta aberta, precisam de provisão. Entra com a providência, supre cada necessidade, traz oportunidades, capacita, ó Deus, os Teus filhos a prosperarem sem ansiedade, confiando que o Senhor é o nosso sustento.
Eu quero orar por cada família representada aqui. Famílias que muitas vezes estão enfrentando crises, casamentos que estão abalados, filhos que se afastaram, relações que foram quebradas. Onde há divisão, que o teu amor traga restauração. Onde há dor, que o teu consolo se faça presente. Que cada família representada aqui, ó Deus, nos comentários desse vídeo, seja fortalecida na tua graça e no teu amor. Eu apresento diante do Senhor cada nome, cada situação que foi escrita aqui nos comentários desse vídeo. Cada pedido de oração, cada pessoa que está esperando por um milagre, cada coração que clama a Ti por um recomeço. O Senhor conhece cada necessidade e eu creio que no Teu tempo, na Tua forma, o Senhor agirá de maneira perfeita. Nós confiamos em Ti, Pai. Não viveremos mais nas sombras da incerteza, mas vamos caminhar firmes, sabendo que o Senhor está conosco. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória. Que possamos viver para Te adorar em tudo o que fizermos. E desde já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está ouvindo essa oração. E cremos que a Tua vontade é melhor do que a nossa. Seja feita a Tua vontade na nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ouve a sua oração. Deus responde a sua oração. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de crer. Amém? Essa palavra falou ao seu coração? O Espírito Santo falou com você de alguma maneira? Então não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe essa palavra com todos os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Como se aproximar de Deus? Você já teve essa dúvida? Você já se perguntou como você pode estar mais próximo de Deus? Como viver mais próximo dele? Hoje eu quero falar sobre isso. Muita gente deseja essa proximidade, mas não sabe por onde começar. Como eu posso me sentir mais perto de Deus? O que eu devo fazer para fortalecer a minha comunhão com Ele? Se essas perguntas já passaram pela sua mente em algum momento, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque essa mensagem ela pode mudar a sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Que a presença do Senhor seja real na sua vida, na sua família e em todas as áreas da sua vida. Amém? Como eu sempre faço aqui, eu já quero começar essa mensagem fazendo uma breve oração por você. Por isso vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, buscando a Tua face, desejando estar mais perto de Ti. Eu oro, Pai, por essa pessoa que me ouve agora, para que o coração dela se abra para Te receber de maneira mais profunda e verdadeira. Que toda dúvida,
todo medo, toda incerteza, toda incredulidade, tudo aquilo que a afasta da tua presença, seja removido agora, Pai. Que nenhuma sombra, nenhuma influência das trevas, nenhuma voz contrária venha impedir essa aproximação. Toca essa vida com a tua graça. Fortalece, Senhor, a caminhada dessa pessoa. Faça com que ela sinta o teu amor de maneira real e transformadora. Que nada a impeça de te buscar e de te encontrar. Que ela perceba que não está sozinha e que o Senhor sempre esteve por perto, esperando esse passo de volta para os teus braços. Nós oramos e te agradecemos por nos ouvir e por sempre estar disposto a nos receber. Não importa o tempo em que estejamos vivendo, não importa as situações que estejam nos cercando, o Senhor nos acolhe com o teu amor e com a tua misericórdia. E é por isso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo. Não custa nada você dar o like. E o seu like nos ajuda muito a alcançar milhares de pessoas. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Declare pela fé o seguinte: eu me aproximo de Deus. Eu me aproximo de Deus. Talvez seja tudo o que você precisa hoje. Se aproximar mais da presença de Deus. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você reconhece que nós fazemos um trabalho sério aqui no YouTube, de evangelismo diário, você pode nos apoiar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Presta atenção. Se você quer estar mais perto de Deus, se você quer ter uma proximidade com o Espírito Santo, você precisa entender uma coisa essencial. Não há proximidade com o Pai sem uma vida diária com o Filho. Jesus não apenas abriu o caminho para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Ele é o caminho. Sem Ele, a jornada se torna confusa, cheia de dúvidas, de inseguranças, de incertezas. Sabe, irmãos, muitas pessoas tentam se conectar com Deus de várias formas. Só que essas pessoas deixam Jesus de lado. Só que não existe um atalho, não existe outra maneira de viver essa proximidade a não ser andando com Cristo. Significa que buscar a Deus não pode ser uma coisa ocasional, uma oração aqui, um pensamento ali. É um relacionamento real, construído todos os dias. Ser seguidor de Cristo, hoje em dia, vai muito além de
postar a página do seu devocional favorito nos stories pela manhã. Eu tenho visto muitas pessoas postando, né, a foto do seu devocional. Não que isso seja ruim. É importante que você esteja realmente fazendo esse devocional, tendo esse tempo a sós com Deus, permitindo que o Espírito Santo mude a sua vida. Ser seguidor de Cristo também não tem nada a ver com sair pela internet destilando ódio, discutindo com todo mundo, apontando o dedo para os outros, como se isso fosse um sinal de fé. A proximidade com Deus, ela não acontece por aparência, por palavras soltas ou por tentativas de mostrar espiritualidade para os outros. Deus vê o nosso coração. Deus não enxerga como a gente enxerga. Deus enxerga o nosso coração. Ele conhece a intenção por trás de cada atitude. Então, não adianta querer parecer próximo dele, se no dia a dia as suas escolhas revelam exatamente o contrário. Seguir a Cristo significa viver aquilo que ele ensinou, independentemente de quem estiver te vendo. É ter uma vida de oração quando ninguém está olhando. É demonstrar amor, misericórdia e paciência, mesmo quando isso é difícil. É buscar santidade, não para impressionar os outros, mas porque o coração deseja ser mais parecido com o coração de Jesus. A verdade, irmãos, é que se aproximar de Deus não é sobre como os outros te enxergam, mas sobre como Deus te vê. E Ele não está olhando para as aparências, Ele está olhando para o seu interior. Então, como você pode realmente se aproximar de Deus? Como sair de um nível de fé superficial e viver algo profundo, verdadeiro e transformador? Primeiro, entenda que a proximidade com Deus começa no secreto. Se você quer conhecer alguém de verdade, não basta ouvir o que essa pessoa diz, certo? Você precisa ter um contato direto com ela, conversar, passar tempo. Com Deus é a mesma coisa. Se a sua única conexão com Deus acontece dentro da igreja no domingo, ou quando você precisa de algo, então não existe um relacionamento. Existe apenas uma religiosidade, uma formalidade. Só que Deus quer muito mais do que isso. Deus quer intimidade. Você tem separado um tempo para Deus no seu dia? Ou Deus só recebe as sobras do seu tempo? Isso é, quando sobra. Se você não tem separado esse tempo específico, exclusivo, um tempo de qualidade para Deus, se você não tem o colocado como prioridade, não adianta se perguntar por que você não sente a presença dele. Falar com Deus precisa ser uma parte real da sua vida, não um ritual vazio, não um momento automático, mas uma conversa sincera. Pode ser no seu quarto, pode ser a caminho do trabalho, pode ser antes de você dormir. O importante não é o lugar, é a intenção. Amém? Se aproximar de Deus não é só falar com Ele, é também ouvi-lo. E a principal maneira de fazer isso é através da palavra dele. Se você nunca abre a sua Bíblia, como você espera
conhecer quem Deus realmente é. Se você quer sentir Deus mais perto, comece abrindo a sua Bíblia e deixando Ele falar com você através do Espírito Santo. Muita gente quer que Deus esteja perto nos momentos difíceis, mas nos dias comuns, nos dias bons, nem se lembram dele. E aí, quando as crises vêm, bate aquele desespero. Mas a verdade é que quem constrói um relacionamento com Deus todos os dias, encontra forças nele, em qualquer situação. Qual foi a última vez que você buscou a presença de Deus apenas por estar na presença dele? Apenas porque você o ama e não porque você precisava de algo. Sabe quando você sente que ninguém te enxerga de verdade? Que você está ali tentando, enfrentando suas próprias lutas, mas parece que ninguém percebe? Pois é, tem uma pessoa na Bíblia que viveu exatamente isso. Eu estou falando de Davi. Davi não era o mais forte, muito menos o mais respeitado. Enquanto os seus irmãos estavam na guerra, ele ficou para trás, cuidando de ovelhas, lidando ali com desafios que ninguém via. Mas foi ali no meio da solidão que ele aprendeu a confiar em Deus. E é isso que você precisa aprender. Foi ali, no dia a dia, nas tarefas cotidianas, que Davi descobriu que Deus não se revela somente em momentos grandiosos, mas também nos dias comuns, nas pequenas vitórias que ninguém aplaude e muitas vezes que ninguém fica sabendo. Então, quando chegou o dia em que Davi precisou enfrentar um grande desafio, um gigante, ele já sabia que não estava sozinho. Porque antes mesmo da batalha começar, ele já tinha aprendido a andar com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu te falar algo muito sério. O pecado nos distancia de Deus. Não porque Deus se afasta de nós, mas porque nós é que nos afastamos dele. Quando escolhemos caminhos que vão contra a vontade de Deus, o nosso coração vai se endurecendo, a nossa sensibilidade à sua voz vai diminuindo e, sem perceber, nos vemos cada vez mais distantes. Não é que Deus deixou de estar presente, mas o pecado cria barreiras que nos impedem de sentir a sua presença. Por isso, se queremos nos aproximar dele, precisamos reconhecer onde nós temos falhado. Precisamos nos arrepender verdadeiramente e buscar uma vida que agrade ao Pai. Deus não rejeita um coração quebrantado e Ele sempre está pronto para nos receber de volta quando a gente decide voltar para os seus braços. Agora pense nisso. Se Davi tivesse buscado a Deus somente naquela hora, somente na hora do desafio contra o gigante, quando o problema já estava ali na frente dele, será que ele teria sido vencedor? Assim acontece conosco também, irmãos. Muita gente só busca a Deus quando a crise chega. Mas quem se aproxima dele todos os dias não se desespera quando os desafios aparecem. Quem constrói um relacionamento com Deus no secreto, vence batalhas em público. Receba essa palavra no seu coração. Quem constrói um relacionamento com Deus no secreto, vence batalhas em público. Se você crê nessa palavra, diga amém, eu recebo. Amém,
Eu creio. Talvez você esteja agora diante de um gigante. Talvez você se sinta pequeno diante dos desafios que a vida tem lhe imposto. Mas saiba que a sua força não vem de você. A sua força vem de Deus. Aleluia. E essa força só se manifesta em quem anda com Ele diariamente. Por isso, se aproxime dele hoje, agora, antes da batalha, antes da tempestade, antes de qualquer coisa. Porque quem caminha com Deus todos os dias não precisa temer quando o gigante surgir. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Se você crê nessa palavra, diga amém, eu creio. Eu recebo pela fé. Escreva aqui nos comentários, eu quero me aproximar de Deus. Declare isso com convicção. E uma coisa importante, saiba que o desejo que você tem de se aproximar de Deus, Deus tem um desejo infinitamente maior de se aproximar de você. Lembra quando o filho pródigo voltou para casa com passos tímidos, enquanto ele dava ali passos incertos em direção à sua casa, o pai o viu de longe e correu ao encontro dele e o abraçou e o beijou e o restaurou. Esse pai representa Deus e é assim que Deus quer se relacionar conosco. Amém? Vamos orar juntos agora? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se Deus te trouxer uma situação específica agora, se Ele te lembrar de algo específico, algo que tem tirado a sua paz, o seu sono, escreva aqui nos comentários. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, desejando estar mais perto do Senhor. Contempla, ó Deus, quantas pessoas estão aqui assistindo a esse vídeo, a essa mensagem, com seu coração partido por alguma circunstância. Essa pessoa quer se aproximar de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nos afastamos, não porque o Senhor se distanciou, mas porque permitimos que as preocupações, as dúvidas, os medos, o pecado, todas essas coisas ocupassem o lugar que deveria ser Teu em nossa vida. Por isso hoje nós te pedimos, nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude a buscar a Tua presença, não somente quando precisamos de alguma coisa, mas por causa do Teu amor, porque Te amamos, porque queremos andar contigo todos os dias. Pai amado e querido, se há algo dentro de nós que tem nos afastado de Ti, que o Senhor nos mostre. Se temos colocado outras coisas em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe. Se temos buscado, ó Pai, atalhos para preencher o vazio que só a Tua presença pode preencher, nos traz de volta. Perdoa os nossos pecados. Perdoa cada pensamento, cada escolha, cada atitude que nos afastou de Ti. Perdoe por todas as vezes em que fomos indiferentes à Tua voz. Pelas vezes em que deixamos o nosso coração se endurecer. Nos lava, nos purifica, nos transforma de dentro para fora. Que nada em nós impeça a Tua presença de habitar em nossas vidas. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa que está orando comigo agora, Pai.
essa pessoa que sente que não consegue te encontrar, que se acha distante demais de ti. Toca o coração dela e mostre a ela que o Senhor nunca a deixou. Dê a ela coragem para continuar te buscando. Mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Eu quero orar por todas as áreas da vida dessa pessoa e por todos os comentários que foram escritos aqui nesse vídeo. Eu oro pelas lutas que cada um tem enfrentado, por aquelas batalhas que ninguém vê, pelos medos que o teu filho, a tua filha tem carregado dentro do coração. Que a tua paz envolva essa pessoa. Que as preocupações sejam dissipadas. Que a ansiedade seja acalmada. Que a angústia dê lugar à paz, à alegria. Eu quero orar por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Pessoas que estão preocupadas com o futuro, sem saber como vão honrar seus compromissos, como vão sustentar suas famílias. Que ela receba agora a convicção de que o Senhor é um Deus que cuida dos teus filhos. E que ela saiba que não precisa carregar esse fardo sozinha, porque o Senhor a tem contemplado. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. É por isso que eu oro, porque eu creio em Ti. E quando oro, eu já te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer. Porque eu não oro por mim mesmo, mas eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Eu nunca sei se é aqui ou aqui. Clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você considera que precisam se aproximar mais de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu me lembrei da canção do nosso querido irmão Lázaro, que descanse em paz e repouse na eternidade. A música dizia assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Sabe, irmãos, tem dias que a gente já amanhece desanimado, pois logo no início do dia já nos lembramos de tudo aquilo de ruim que aconteceu ontem. Ou quem sabe, tudo aquilo que ficou pendente. São tantos problemas e obrigações que nos sufocam e já fazem com que a gente esteja ansioso logo nos primeiros minutos do dia. No meio de tantos problemas e preocupações, a voz suave, doce e poderosa do Espírito Santo nos lembra que somos filhos amados de Deus. E isso restaura em nós a esperança e nos faz pensar: ainda bem que eu tenho Deus do meu lado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu te convido a abrir o seu coração, independente da sua religião, independente da sua crença, pois Jesus é um só e Ele fala com todos nós da mesma maneira, todos os dias. A Bíblia diz em Salmos 46, versículos 1 e 2, o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se lancem ao meio dos mares. Onde você estaria se Deus não estivesse com você em todos os momentos? Onde você estaria se Deus não tivesse tirado você de onde você estava no passado
e te colocado em um novo caminho, no caminho da luz e da paz. Jesus nos resgatou e ainda bem, por causa de Jesus, nós temos esperança, temos alegria e temos um propósito de vida. Tem alguns momentos de sua vida em que as coisas vão parecer fora do controle, sabe? Quando olhamos em volta e não temos ideia de como lidar com aquilo que está acontecendo conosco. Nesse momento, ao invés de você juntar todas as suas forças e tentar fazer as coisas do seu jeito, se entregue na presença de Deus. Declare a sua dependência nele e receba a força que vem dele, que é diferente de tudo aquilo que você já possa ter experimentado na sua vida. O problema da maioria das pessoas é que por causa das tarefas do dia, da rotina, das obrigações e das dificuldades, muitas pessoas se esquecem que Deus também é um Deus de descanso e alívio. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa tirar um momento do dia para respirar profundamente e pensar: ainda bem, eu tenho Deus. Escreva isso aqui nos comentários como uma afirmação de fé. Ainda bem que eu tenho Deus. Quando tudo dá errado em nosso dia e nós chegamos em casa exaustos e totalmente fragilizados, o que pode alimentar a nossa fé? A certeza de que, ainda bem, nós temos Deus. Quando algo que nós queríamos muito simplesmente não acontece e a nossa expectativa é frustrada, o que nós dizemos? Ainda bem, eu tenho Deus. Quando estamos passando por um momento de tempestade e incertezas em nossa vida, qual é a nossa única certeza? Ainda bem, nós temos Deus. Declare isso durante as batalhas. Declare isso quando estiver frente a frente com o inimigo. Diga em voz alta, diga em oração, diga isso dentro da sua mente. Declare isso até que o seu espírito, a sua alma, entenda que eles não estão só. E entendam que o Deus vivo está ao seu lado. Ele está dentro de você. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Esse versículo marca o ponto de reflexão do filho pródigo, quando ele percebe como a vida na casa de seu pai era muito melhor do que a situação em que ele se encontrava. É um momento de arrependimento e desejo de retorno que nos lembra do amor e da graça de Deus. Nesse momento, irmãos, é como se aquele filho se lembrasse: eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ficar aqui. Ele volta para casa e a palavra de Deus nos diz que, ao avistar o seu filho de longe, o pai vai correndo em direção a ele. Eu tenho certeza que esse filho deve ter tido um pensamento do tipo: ainda bem que meu pai me ama. Ainda bem que ele me aceitou de volta. Talvez você esteja aí hoje desanimado, desiludido, se sentindo culpado por coisas que você fez, ou por coisas que você deixou de fazer, ou ainda por ter se afastado da casa do seu pai. Mas eu quero dizer que o nosso Pai nos oferece o perdão. Ainda bem que Deus não nos trata segundo os nossos próprios pecados. Salmo 103, verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, você também pode abençoar outras pessoas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo, porque através do seu like, o YouTube entrega esse conteúdo para milhares de vidas que, assim como você, precisam receber essa palavra de esperança e de renovo. Aproveite que você parou para dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações e selecione a opção todas para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E por falar nisso,
Os membros do canal agora podem fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Se você já se tornou membro do Minuto com Deus aqui no YouTube, acesse no seu celular ou no seu computador a aba Comunidade. Lá você vai encontrar um link que te dá acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp ou do Telegram do Minuto com Deus. Não se deixe desanimar mais por causa das tempestades, das circunstâncias, pois enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar problemas, dificuldades, doenças, perdas, preocupações, todo tipo de adversidades. Mas enquanto houver fôlego de vida em você, enquanto seus olhos continuarem a se abrir todas as manhãs, você estará recebendo do Senhor uma nova oportunidade de recomeçar e uma chance para poder lembrar à sua alma de que você não está sozinho. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Ainda bem que o Deus que criou o universo, aquele que é o início e o fim, aquele que fez tudo surgir apenas com o som de sua doce e poderosa voz, esse Deus mora em seu coração e permanecerá contigo até depois do fim. Ainda bem que nós não estamos sozinhos, irmãos. E ainda bem que, mesmo que passemos por problemas e dificuldades aqui na terra, nós sabemos que a nossa morada definitiva não é aqui. Afinal, estamos só de passagem. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por tua presença em nossas vidas e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar e viver novamente todos os sonhos que tu tens para nós. Ainda bem que temos o Senhor conosco. Ainda bem que a tua presença nos persegue, seja na mais alta montanha ou no mais profundo dos vales. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes darmos ouvidos ao inimigo e permitirmos que as trevas tomem conta da nossa mente e do nosso coração. Pedimos perdão por todas as vezes que agimos contra a tua palavra e a tua vontade. Purifica o nosso coração e nos transforma, Senhor. Eu não saberia o que seria de mim sem a tua presença, Deus. Eu não consigo imaginar como estaria a minha vida sem o Senhor nela. Tudo o que temos é porque o Senhor nos deu. O fôlego de vida que respiramos agora, o alimento que temos todos os dias, o sol que se levanta e se põe, tudo é permissão do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, pois tudo o que temos vem de ti. Que esse irmão e essa irmã que me escutam agora possam se lembrar de quem o Senhor é. Todas as vezes que o inimigo os cercar, todas as vezes que as forças do inferno se levantarem contra eles, que eles possam respirar fundo, olhar para ti e lembrar: ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda bem que o Senhor está comigo. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Pessoas quebrantadas, buscando por um milagre, uma mudança em suas vidas. Eu não conheço o nome de todas elas, Senhor. Nem consigo ler cada pedido aqui. Mas o Senhor conhece cada detalhe da vida de cada um. Restaura o casamento daquelas pessoas que estão orando por essa causa. Dá vida àquele que está morto. Dê cor àquele que está cinza. Cura aqueles que clamam por um milagre, seja para si mesmos ou para alguém que eles conhecem. Que o Senhor derrame a unção da cura, pois o Senhor é o Deus do sobrenatural. Visita, Pai, aqueles que não conseguem nem sair da cama por causa da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Faça a tua luz brilhar na mente e no coração dessas pessoas, mostrando-lhes uma saída em meio ao caos que se encontram. Restaura as famílias, Senhor. Promova milagres na vida financeira de cada um. Abre portas de emprego. Ajude essas pessoas a enfrentar as causas na justiça, dando a elas a vitória. Que cada pedido feito aqui seja atendido conforme a tua vontade.
pois cremos que a tua vontade é o melhor para a nossa vida. E todos os dias, quando o inimigo se levantar, quando nos sentirmos fracos, nós nos lembraremos: ainda bem que Deus está comigo, ainda bem que o Senhor está conosco. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você uma coisa muito simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que você conhece. Não precisa baixar o vídeo, porque quando você baixa o vídeo, ele ocupa um espaço muito grande no celular. Basta você copiar o link aqui do YouTube e enviar nos grupos que você participa. Um simples clique para compartilhar pode mudar a realidade de alguém, pode transformar uma vida para sempre. Nós não sabemos a dimensão do poder de uma palavra quando ela cai em solo fértil. Então compartilhe com todos que você ama, com aqueles que precisam descobrir o amor verdadeiro de Jesus. E eu conto com você para compartilhar dessa forma, copiando o link e enviando para as pessoas. Essa é a melhor maneira de você contribuir com esse ministério. O nosso intuito é apenas um: que todos reconheçam quem Jesus é. Amém? Faça parte disso. Evangelize de forma simples e rápida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus pode mudar a sua vida nesta semana. Deus pode inaugurar um novo tempo para você. Eu creio pela fé que Deus pode usar o início de uma semana para mudar para sempre a nossa vida. Mas será que nós estamos prontos para viver essa mudança? E você realmente quer que as coisas mudem? Porque eu estou falando de mudanças que nem sempre vão ser aquelas que você quer. Algumas coisas precisam ser repensadas na sua vida. Algumas atitudes suas, pensamentos e falas vão precisar parar. E alguns ciclos terão que ser encerrados. Deus não entra na sua vida para fazer uma mudança pela metade. O mover do nosso Senhor é sobrenatural. Então, é totalmente além do que conseguimos ver, sentir ou ouvir. E se você tem buscado isso para a sua vida, esteja preparado para a mudança definitiva que Deus vai fazer. Só que, mais do que estar preparado para viver a mudança, esteja disposto a caminhar em direção a ela. Deus é um Deus de milagres, mas Ele também é um Deus de aliança. E Ele quer o seu compromisso. Ele quer saber a verdadeira intenção do seu coração. Então, esteja disposto verdadeiramente. Permita que essa semana seja um divisor de águas na sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos, que são postados aqui diariamente. No final da mensagem, eu quero orar por você, orar pela sua semana, pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva essa frase que eu vou dizer. Escreva assim: eu recebo a sabedoria de Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Eu recebo a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 1 está escrito: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Irmãos, a resposta calma é um reflexo de autocontrole e paciência. Quando respondemos com calma, temos o poder de desarmar situações tensas e evitar conflitos desnecessários. Por outro lado, palavras duras podem inflamar emoções e gerar discórdias. Cultivar essa calma nos ajuda a manter relacionamentos harmoniosos
e a resolver conflitos de maneira pacífica. Nesse mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 2, Salomão escreveu: A língua dos sábios torna o conhecimento atraente, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A sabedoria se manifesta na maneira como comunicamos o conhecimento. Quando a gente fala com sabedoria, nós tornamos o conhecimento atraente e acessível. Isso requer discernimento e uma compreensão profunda dos assuntos. Já os tolos, ao falar sem pensar, espalham insensatez, que pode levar à confusão e ao engano. Provérbios capítulo 15, verso 3, está escrito: Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Essa passagem nos lembra da onipresença de Deus e da sua constante vigilância por nós. Ter essa consciência nos incentiva a viver com integridade, sabendo que as nossas ações são sempre vistas pelo Senhor. Isso nos leva a agir com retidão, com honestidade, independentemente de quem esteja nos observando, porque sabemos que Deus vê tudo. Ainda no capítulo 15 de Provérbios, no verso 4, está escrito: O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. A fala amável, gentil, educada, tem o poder de revigorar e fortalecer o espírito de quem a ouve. Palavras encorajadoras funcionam como uma árvore de vida, proporcionando conforto e alegria. Em contraste, falar de maneira enganosa pode destruir a confiança e esmagar o espírito de alguém. Praticar a bondade e a honestidade através das nossas palavras é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Hoje o Espírito Santo me trouxe a Provérbios 15 e eu quero ler com você ainda o versículo 5, que diz: O insensato despreza a disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A prudência é demonstrada na disposição de acolher a disciplina e a repreensão. A sabedoria está em aprender com as correções e usar essas lições para crescer. Desprezar a disciplina é um sinal de insensatez, enquanto acolher a repreensão revela humildade e desejo de melhoria. E para finalizar, Provérbios capítulo 15, versículo 6. Na casa dos justos há grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. A justiça traz consigo um grande tesouro, um grande benefício, que vai além das posses materiais. Esse tesouro inclui paz, contentamento e segurança. Do contrário, os rendimentos dos ímpios, embora possam ser muitos, produzem inquietação e falta de paz. Viver de acordo com a justiça de Deus proporciona um verdadeiro tesouro que enriquece a vida em todos os aspectos. Pratique essas coisas, receba esse conhecimento, coloque isso em prática nessa semana. Que a sua vida seja regada pela fé e pela sabedoria. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu vou orar pela sua semana para que você tenha disposição para realmente viver a mudança que Deus tem preparado para a sua vida. Senhor meu Deus, nós nos achegamos a Ti nesse momento com os nossos corações em gratidão e louvor. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana que começa, por cada nova oportunidade que o Senhor nos concede de viver a Tua vontade. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por cada livramento e por cada momento em que podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito. Tu és um Deus bom e fiel, e nós te louvamos por isso, Pai. Reconhecemos nossas falhas e os nossos pecados diante de Ti. Pedimos perdão por todas as vezes em que nos afastamos dos Teus caminhos, por todas as atitudes e pensamentos que não agradaram o Teu coração. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Purifica-nos com o teu sangue e nos dá um coração novo, disposto a viver em santidade e obediência à tua palavra. Que possamos a cada dia nos aproximar mais de ti e viver uma vida que glorifique o teu nome. Nesse momento, Pai, eu quero interceder por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada dor, cada anseio e cada clamor. Nós te pedimos, venha com o teu poder e a tua graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Traz cura para os enfermos, restaura os relacionamentos que estão quebrados, dê provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e dê paz para aqueles que estão aflitos. Que o teu Espírito Santo venha confortar, fortalecer e guiar cada pessoa e cada família aqui representada. Eu oro, Pai, por essa semana que está começando. Que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de crescimento, de aprendizado e de grandes realizações. Que possamos sentir a tua mão conduzindo cada um dos nossos passos. Que o teu amor nos envolva e nos dê forças para enfrentar os desafios que vierem. Abre as portas que estão fechadas. Traz novas oportunidades e nos ajuda a sermos instrumentos de paz e de amor, onde quer que estivermos. Que possamos ser luz em meio às trevas e levar a tua palavra a todos que necessitam. Obrigado, Deus, por estar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e nos amando incondicionalmente. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para você adquirir o seu. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a semana de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de encorajamento e fé. Muitas vezes nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas, momentos em que tudo parece desmoronar e não conseguimos ver uma saída. Mas eu quero te lembrar que em meio a essas tempestades, Deus está contigo. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Talvez você esteja passando por um momento de incerteza, talvez esteja enfrentando problemas no seu trabalho, na sua família ou na sua saúde. Eu quero motivar você a entregar todas essas preocupações ao Senhor. Confie que Ele tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo quando as coisas parecem estar fora do controle. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, irmão, porque quando você dá o like, o YouTube entende que essa mensagem é importante e assim ele recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração. E eu convido você a se juntar a essa grande comunidade de pessoas que tem buscado se aprofundar no relacionamento com Deus. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser e puder apoiar o nosso ministério, seja membro do canal.
E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. No final da mensagem eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração, pela fé. E escreva a seguinte afirmação: eu confio no Senhor. Amém? Irmãos, muitas vezes nós tentamos resolver as coisas com as nossas próprias forças e esquecemos de buscar a direção de Deus. Mas a palavra de Deus é clara. Devemos confiar nele de todo o nosso coração. Isso significa entregar todas as áreas da nossa vida a Deus, sabendo que Ele está no controle e que os seus caminhos são melhores do que os nossos. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Quantas vezes a gente tenta resolver as coisas com a nossa própria lógica, com a nossa própria razão, e esquecemos que Deus vê muito além do que podemos ver. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos. É por isso que precisamos confiar nele, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido. Eu quero compartilhar com você uma história da Bíblia que ilustra muito bem o que significa confiar em Deus. É a história de José, que está no livro de Gênesis. José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo e levado para o Egito. Lá ele passou muitas dificuldades, foi acusado injustamente e foi preso. Mas mesmo em meio a todas essas adversidades, José nunca deixou de confiar em Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida. E no final, Deus o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito, onde ele pôde salvar a sua família da fome. A história de José nos mostra que, mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Precisamos confiar nele e acreditar que ele tem um plano perfeito para nós. Talvez você esteja se sentindo como José, preso em uma situação difícil, sem ver uma saída. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo, Ele não te abandonou. Continue confiando nele, continue buscando a sua direção e Ele vai te guiar para um lugar de vitória. Agora, eu quero falar diretamente com você que está passando por uma crise no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Eu sei que muitos casais estão enfrentando dificuldades, principalmente nesses tempos de incerteza. Mas eu quero te encorajar a confiar em Deus e a buscar a sua ajuda. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando colocamos Deus no centro do nosso casamento, Ele nos dá a força para resistir às adversidades. Confie no Senhor e peça a Ele para restaurar o seu casamento. Ore junto com seu cônjuge, busquem a Deus juntos e Ele vai fortalecer a união de vocês. Se você está enfrentando problemas financeiros, lembre-se de que Deus é o nosso provedor. Salmos 34, verso 10 diz: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Confie que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Entregue a Ele as suas preocupações financeiras. Busque a sua orientação e confie que Ele vai te ajudar a ter prosperidade. Se você está enfrentando problemas na área da saúde, saiba que o Senhor tem poder para nos curar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, verso 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Confie que Deus pode trazer cura para o seu corpo. Ore
Busque a sua presença e confie que Ele está trabalhando em sua vida. E confiar no Senhor de todo o seu coração significa acreditar que Ele pode resolver cada situação da sua vida, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas. Significa buscar a sua direção em todas as áreas, entregar a Ele as suas preocupações, as suas ansiedades e os seus medos, e confiar que Ele está no controle e que Ele tem um plano perfeito para você. Vai haver momentos em que muitos vão duvidar de você, vão até zombar de você e dizer que você perdeu a cabeça. Mas não se preocupe, pois todos que decidem viver pela fé e decidem agir semelhante a Cristo, escutam essas coisas, pois o amor do nosso Senhor é algo fora desse mundo, é o amor verdadeiro, puro, eterno e sobrenatural. É assim que Deus quer que você viva a sua vida, com o coração aberto para receber o sobrenatural de Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e apresente a sua necessidade ao Senhor. Fale com Ele, conte a Ele o que está no seu coração. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por tua palavra que nos enche de esperança e por tua presença constante em nossas vidas. Somos gratos por tua bondade, tua misericórdia e teu amor infinito que nos cercam a cada dia. Pai, reconhecemos nossas falhas e nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que o nosso coração foi tomado pela dúvida, por todas as vezes que tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças e nos afastamos dos teus caminhos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e purifica-nos com o teu Espírito Santo. Ensina-nos a confiar plenamente em ti, a entregar todas as áreas da nossa vida ao teu controle e a buscar a tua direção em tudo o que fazemos. Queremos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ajuda-nos a não nos apoiar em nosso próprio entendimento, mas a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Que possamos confiar no teu plano perfeito, mesmo quando não entendemos as circunstâncias ao nosso redor. Eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde. Eu peço que o Senhor traga cura e restauração aos seus corpos. Eu oro por todas as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, para que o Senhor seja o provedor e supra todas as suas necessidades. Eu oro também por aqueles que enfrentam crises em seus relacionamentos. Que o Senhor traga restauração e que o Senhor fortaleça os laços de amor, de compreensão e de perdão. Eu também clamo a Ti por aqueles que estão lidando com problemas no trabalho ou na família. Que o Senhor nos conceda sabedoria, paz e direção em cada situação. Obrigado, meu Deus, por ouvir as nossas orações. Te agradecemos por tua fidelidade e porque o Senhor nunca nos abandona. Que a nossa fé em Ti seja fortalecida a cada dia e que possamos viver com o coração aberto para receber o Teu toque sobrenatural em nossa vida. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 26 está escrito: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia.
Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Se você tem vivido um tempo de tempestades na sua vida, se você tem enfrentado problemas, se você está acometido por diversas situações que você não estava esperando, essa palavra é para você. Depois da tempestade virá a bonança. Amém? Receba isso pela fé. E se você crê, escreva aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Declare isso com convicção: eu viverei um novo tempo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Então escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Irmãos, para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de nos reunirmos aqui nesse espaço virtual para refletirmos sobre a palavra de Deus. Porque eu sei que na palavra do Senhor nós podemos encontrar conforto e direção. Nós vivemos em um mundo repleto de desafios, de dificuldades, onde muitas vezes nós somos surpreendidos por tempestades que parecem que vão nos afundar. Mas nesses momentos de dificuldade, somos chamados a lembrar das promessas do Senhor e a renovar a nossa fé. E nessa passagem do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus e os discípulos dele enfrentando uma violenta tempestade no mar. Que através dessa palavra, o Espírito Santo possa renovar a sua fé, possa te encher de coragem e possa colocar na sua mente a certeza de que, mesmo nas tempestades mais ferozes, mais violentas, você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor é poderoso para trazer calmaria e bonança à sua vida novamente. O versículo 23 diz que os discípulos seguiam a Jesus. Quem segue a Cristo também está sujeito a enfrentar tempestades nessa vida. A palavra do Senhor fala sobre as aflições do justo. Em Salmos 34, verso 19, Davi escreveu: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu não sei que tipo de tempestades, de aflições, de dificuldades você está enfrentando nesse momento, mas eu quero que você saiba que o Senhor pode livrar você de toda a situação embaraçada na qual você se encontra. O verso 24 diz que, de repente, uma violenta tempestade. Muitas situações nos atingem de forma repentina. São coisas que nós não estávamos esperando. E essas coisas parece que nos afligem ainda mais. Por exemplo, você vai ao médico para fazer um exame de rotina e você recebe do médico um diagnóstico que diz que você está com uma doença fatal e que você vai precisar se submeter a um tratamento, a uma quimioterapia. Apenas para dar um exemplo, são tempestades repentinas. Mas eu quero que você entenda que essa situação pode até ter pegado você de surpresa, mas Deus já sabia. Deus é onisciente. Deus tem escrito no livro dele
todos os dias da sua vida. Portanto, nenhuma situação é tão grandiosa ou tão surpreendente que Deus não possa resolver. O que nós precisamos fazer, irmãos, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Provérbios 27, versículo 1, diz o seguinte: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Nós não sabemos como será o nosso futuro, mas o Senhor sabe. E em meio àquela situação calamitosa, o versículo 25 diz que os discípulos foram acordar Jesus clamando: Senhor, salva-nos. Aqui eu quero destacar o poder de um clamor. Nós temos conosco uma arma poderosa no mundo espiritual que é a oração. E muitas vezes nós negligenciamos o poder dela. Quando estamos diante de um problema, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é resolver aquilo com os nossos recursos. Nós pensamos em alguém que possa nos ajudar, em um banco que possa nos conceder um empréstimo, em um remédio que podemos tomar. Pensamos numa solução imediata. É interessante nós percebermos que os discípulos, embora estivessem acostumados com tempestades, naquele momento não pensaram em controlar o barco ou em sair nadando, em salvar cada um a si mesmo. Eles clamaram a Jesus: Senhor, salva-nos. Essa deve ser a nossa atitude diante das tempestades. A primeira coisa a fazer: clame ao Senhor, clame a Deus. Respire fundo, entre no seu quarto e ore ao Senhor. Clame a Ele, peça ao Espírito Santo para colocar nos seus lábios as palavras certas. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 33, versículo 3, o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes, a resposta que temos buscado de Deus será anunciada em um momento de clamor. E no verso 26, diante da reação dos discípulos, Jesus responde: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus percebeu que o medo havia dominado os discípulos. E esse medo que eles estavam sentindo era uma evidência de que eles tinham pouca fé. A minha oração hoje por você é para que o Senhor tire todo o medo e encha a sua mente, o seu coração com a fé. Que você consiga enxergar não apenas os problemas, as dificuldades, as circunstâncias que estão diante de você, mas que você possa enxergar pelos olhos da fé a provisão, o livramento, a força, o sustento, a proteção e tudo aquilo que Deus já tem providenciado para que você seja vitorioso em meio a essa tempestade. Em Isaías 41, no versículo 10, existe uma promessa tremenda, promessa da qual nós sempre devemos nos lembrar em tempos de angústia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E no versículo 26, para encerrar, nós percebemos como Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer circunstância. A palavra diz que Jesus se levantou no barco e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Eu quero que você receba pela fé a certeza de que depois da tempestade haverá um tempo favorável, haverá um tempo de bonança. O seu deserto não é para sempre. A sua situação não é tão complicada assim que Deus não possa solucionar. Jeremias capítulo 32, verso 27 diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? O mesmo Jesus que acalmou as tempestades,
que curou enfermos, que ressuscitou mortos, é o Jesus que hoje quer e pode abençoar a sua vida. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva pela fé: eu viverei um novo tempo. E por falar em viver um novo tempo, antes de orar, eu queria fazer um convite muito especial para você. Eu quero convidar você para a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Vai ser do dia 28 ao dia 30 de junho, um encontro presencial aqui em Belo Horizonte. Se o seu casamento está passando por uma tempestade, Deus pode fazer com que você experimente um tempo de bonança. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga. Dê esse presente ao seu cônjuge no mês dos namorados. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te amamos, Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas continuamos animados e com coragem, porque o Senhor venceu o mundo. Deus, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento estão passando por um tempo de tempestades na sua vida. Tempestades repentinas, problemas que surpreenderam essas pessoas de uma hora para outra. E por isso muitas aqui se encontram aflitas. Mas eu peço que o Senhor ministre a tua paz na vida dessa pessoa. Que ela possa ter equilíbrio, tranquilidade, serenidade para lidar com essa situação. Nós clamamos a ti, meu Deus. Salva-nos. Livra-nos dessas tempestades. Livra-nos dessas dificuldades. Nos ajude a superar esses problemas, essas adversidades que temos enfrentado. Tira do nosso coração todo o medo, toda a incredulidade e ministra sobre nós a tua fé. Que o Senhor, segundo a tua vontade, possa se levantar e repreender os ventos e o mar da dificuldade, da desgraça, do sofrimento, da tristeza, da ansiedade, da dor, da solidão, para que em nós seja iniciado um tempo de bonança, um tempo favorável. Eu apresento diante de ti a vida desse irmão e dessa irmã, que pela fé escreveram aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Visita essa família, meu Deus, em cada uma das suas necessidades. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.